Então, foi com essa busca que as artes manuais apareceram como uma possibilidade desse caminho, uma oportunidade de criar a partir do meu tempo, respeitando os meus processos e dando liberdade para a minha criatividade. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em artes manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Então, eu vou apresentar a Gabriela Drosina Frones Balossian, e eu vou ler o título: Artes Manuais e Ecofeminismo, a criação de uma nova narrativa. Diálogos possíveis entre artes manuais e ecofeminismo para uma sustentação da vida. O resumo. Este artigo apresenta alguns diálogos entre os campos da pesquisa das artes manuais e do ecofeminismo, buscando oferecer uma reflexão crítica acerca do momento político atual e trazendo através dessas duas correntes novos olhares para a sustentação da vida. Diante da crise ambiental, social e econômica que estamos passando, é preciso lançar um olhar para as outras narrativas possíveis, colocando no centro da discussão as vozes e pensamentos feministas que respeitam a natureza e as vidas humanas. Gabriela, você tem 15 minutinhos, tá? Quando der mais ou menos uns 10 minutinhos eu abro a minha câmera, mas fica tranquila, só para você se localizar, tá bem? Boa apresentação. Obrigada, Lu. Boa noite a todos. Então, o meu tema é artes manuais e ecofeminismo. Vou trazer um pouquinho para vocês, primeiro, uma introdução de como esse tema surgiu, como que essa pesquisa começou a nascer. Então, essa pesquisa surgiu muito de um enfrentamento individual meu. Há cerca de um ano atrás, eu escolhi deixar o meu emprego como professora de educação infantil numa escola Waldorf, para buscar um trabalho que me permitisse viver uma harmonia maior com o meu tempo interno, que eu sentia que estava sendo muito negligenciado. Então, foi com essa busca que as artes manuais apareceram como uma possibilidade desse caminho, uma oportunidade de criar a partir do meu tempo, respeitando os meus processos e dando liberdade para a minha criatividade. Mas logo que eu comecei a me empenhar nesse trabalho, que eu também comecei a pós-graduação, começaram a surgir inúmeros questionamentos sobre que tipo de trabalho era esse que eu queria produzir. Afinal, era um trabalho interno ou algo que eu gostaria de colocar no mundo? Eu olhava para a minha estante de materiais, que em tão pouco tempo tinha crescido imensamente, e ficava me perguntando de onde vinha tudo aquilo, aquela necessidade desse consumo, como que aqueles materiais chegaram até mim, e que impactos ambientais e sociais esses materiais tinham, e se eu ia usar esses materiais para fazer algum trabalho, que impacto esse trabalho ia ter no mundo. Então, essa reflexão veio muito por eu ter escolhido esse caminho, principalmente de uma necessidade de respeitar o meu tempo, né, as minhas limitações internas. Então, para mim, ficou muito claro que seria antiético se esse trabalho não respeitasse quem estava provendo tudo isso, esses materiais, tanto a mão de obra dessas pessoas que estavam manipulando esses materiais, como a natureza. Então, essa foi a primeira chama que acendeu para dar o impulso dessa pesquisa, e foi ela que me levou até o ecofeminismo. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que é ecofeminismo, um pouquinho do que eu pude entender até agora. Acho que quando eu comecei a pesquisar, eu achava que eu sabia uns 40% sobre o que era ecofeminismo, agora que eu estou estudando, eu acho que eu sei 10%. Então, bom, o ecofeminismo, ele é uma corrente de pensamento e também um movimento social que vai explorar os encontros possíveis entre ecologismo e feminismo. Então, ele é uma filosofia e também uma prática que entende o modelo econômico e cultural ocidental, que é o que a gente vive hoje, que entende que esse modelo se desenvolveu dando as costas para as bases materiais e relacionais que sustentam a vida. E que também esse modelo econômico e cultural se constitui e se mantém por meio da colonização das mulheres, dos povos estrangeiros e das suas terras e da natureza. Vou só tomar uma água.
Então, a primeira vez que aparece o termo ecofeminismo é lá em 1974, então não é algo tão antigo assim, né? É muito recente, inclusive. Com a publicação do livro que se chama Feminismo ou a Morte, de Françoise Dubon. Ela é uma autora francesa, e a teoria dela que ela sustentava era que a superpopulação do planeta, que era um tema que na época preocupava muitos ecologistas, era o resultado da negação patriarcal ao direito de decisão das mulheres sobre os seus próprios corpos. Então, esse primeiro ecofeminismo, que nasceu na França, encontrou um apoio ali na Europa, mas o seu eco foi maior ainda na América do Norte e na Austrália. Desde então, a gente pode falar apenas em ecofeminismos, porque existe uma pluralidade de visões acerca dessa relação entre os seres humanos, os pensamentos feministas e a natureza. Eu vou trazer para vocês algumas correntes, então, ou algumas estruturações desses pensamentos, que estão listados aqui no PowerPoint. O primeiro deles é o ecofeminismo existencialista. É importante dizer que essa configuração ela não é cronológica, tá? Esses ecofeminismos eles vão coexistir no tempo e vão dialogar entre eles. O ecofeminismo existencialista, então, ele também pode ser chamado de ecofeminismo clássico, que ele entende que as mulheres, pela sua capacidade de parir, estão mais próximas da natureza e tendem a preservá-la. Então, de modo geral, esse discurso tem uma base mística e espiritual muito forte, buscando a inspiração nas sociedades matriarcais e ou na criação de novos mitos acerca da feminilidade. Esse discurso, então, ele vem sendo bastante criticado, porque ele pode acabar caindo num viés dicotômico, em que a gente tem os opostos, mulher e homem, natureza e cultura, animal e humano, e a gente já sabe que isso pode acabar gerando novas formas de opressão. Eu quero também deixar claro que eu, Gabriela, acredito que a espiritualidade ela tem o seu lugar, mas os seus símbolos jamais serão universais. Essa é uma busca que é individual. Então, ela é diferente da busca, que é a busca por equidade, da justiça e da liberdade, que essa busca, sim, deve ser para todos. Eu, como tenho uma base bastante forte na antroposofia, vejo a mesma forma como a gente tem que lidar com os símbolos cristãos que querem manter dentro da antroposofia. A gente precisa encontrar uma forma de descolar esse pensamento, o pensamento antroposófico, desses símbolos. Depois disso, a gente tem o ecofeminismo construtivista, que é uma linha de pensamento que vai enxergar a relação da mulher com a natureza como uma construção social, que vem principalmente da divisão sexual do trabalho, da distribuição do poder e da propriedade nas sociedades patriarcais. Então, a gente sabe que a garantia da autonomia e da vida digna para as mulheres, principalmente quando a gente olha para comunidades tradicionais dos países do Sul, está vinculada com a própria preservação do meio ambiente. Então, as mulheres ocupam esse lugar de proteção da natureza não porque é natural, não porque é intrínseco da feminilidade, mas porque é uma forma delas se manterem vivas. Então, essa corrente, ela está mais ligada à linha de pensamento feminista, que surgiu em 1949 com o livro Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que tem a famosa frase, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Muita coisa. Aí a gente tem eu coloquei como ecofeminismo... Fica tranquila, Gabriela, pode falar mais devagar, tá tudo bem. Tá bom, Nina, obrigada. A gente tem, eu coloquei como ecofeminismos e feminismo decolonial, porque, bom, as autoras que trouxeram esse tema para dentro do ecofeminismo não falaram em ecofeminismo decolonial. Elas trouxeram o diálogo, a partir bem dessas autoras que se auto-intitulam terceiro-mundistas, que questionam que as pautas feministas que vêm das vertentes hegemônicas, ou seja, daquelas vertentes que vêm dos países do norte, ou uma vertente eurocêntrica, elas vêm dotadas de um caráter universalista e de uma retórica salvacionista para com os países do sul. Então, essa vertente, ela vai tentar trazer que, como a forma que a gente
a forma que a gente entende a relação das mulheres com os outros seres que são subjugados ou que também são alvos de opressão, não vem de uma natureza, de novo, intrínseca feminina. Não é porque a gente é boazinha e a gente se conecta com essas pessoas, mas sim pelo modo como as estruturas, tais como o patriarcado e a heteronormatividade, moldaram as relações de dominação e geram um potencial de resistência e de empatia entre as pessoas que são oprimidas. Então, elas trazem, por exemplo, que a mesma matriz ideológica que justifica o racismo e que justifica o sexismo é a mesma que justifica o especismo. E, partindo dela, são desenvolvidas as formas atuais de exploração animal e ambiental que garantem o bom funcionamento do sistema capitalista. Então, o feminismo decolonial entende que a colonização não funciona sem a exploração da natureza e que também a exploração da natureza não funciona sem a colonização dos povos que habitam determinadas regiões, no caso, os chamados países do sul. Aí a gente vai ter também essas duas próximas correntes, eu só trouxe, na verdade, para mostrar, porque eu ainda não cheguei nelas, conforme eu fui me aprofundando nas teorias ecofeministas, eu fui enxergando como esse campo é amplo e a pluralidade de vozes que ele tem. Então, o ecofeminismo ilustrado, eu cheguei nele muito recentemente, mas basicamente ele tem um trato muito próximo aos filósofos do iluminismo e da escola de Frankfurt, e o ecofeminismo queer, que eu também ainda não cheguei nele, eu trouxe só para vocês saberem que também existem mais essas correntes e provavelmente algumas outras. Então, eu vou trazer para vocês alguns conceitos que dentro dessa pesquisa que eu fiz, eu já destaquei eles como importantes para a pesquisa que eu vou fazer. Então, esses conceitos, eles não são de uma linha específica do ecofeminismo, até porque elas se dialogam muito e trazem... 5 minutos? Porque elas dialogam muito e vão trocando e vão crescendo entre elas. Então, esses conceitos existem em várias dessas linhas. O primeiro deles é a ecodependência. Então, a ecodependência é basicamente a concepção de que nós, como seres humanos, obtemos tudo que a gente precisa para estar vivo da própria natureza, ou seja, o nosso alimento, a água, abrigo, energia, e por isso a gente pode dizer que nós somos seres ecodependentes. Então, apesar dessa evidente dependência que a gente tem da natureza, o ser humano, principalmente nas sociedades ocidentais, tem cada vez mais se afastado do mundo vivo, criando um verdadeiro abismo entre a vida humana e o ambiente em que ela mesma se desenvolve. Nas sociedades capitalistas, a gente tem uma ideia de progresso que se relaciona muitas vezes com da superação de limites. Então, por exemplo, a gente modifica o tempo todo, a gente supera os limites da natureza, a gente muda os limites da natureza e vende isso como progresso. Só que o outro lado dessa moeda, desse progresso, é a destruição, o esgotamento e o deterioramento daquilo que a gente precisa para viver. O outro conceito, então, é a interdependência. Esse conceito vem para mostrar como os seres humanos dependem de outros seres humanos para ter a manutenção da vida. Então, durante toda a nossa vida, principalmente nos primeiros anos de vida, os seres humanos não poderiam sobreviver se não fosse pelas pessoas que dedicam o seu tempo e energia para cuidar dos seus corpos, das suas necessidades. Então, essa dependência é, às vezes, mais invisível que a anterior. A gente tem, nas sociedades patriarcais e capitalistas, a gente pode ver que, majoritariamente, esse trabalho de atenção e de cuidado é feito pelas mulheres. E eu ainda faço um recorte a mais, que é feito pelas mulheres negras. Então, esse trabalho ele se realiza no espaço privado e invisível da casa. Então, a gente pode ver como essas sociedades patriarcais e capitalistas só dão valor àquilo que pode ser monetizado. Então, essa redução do dinheiro acaba expulsando do campo de visão toda a complexidade da regeneração natural e de todos os trabalhos humanos que não fazem parte da esfera econômica. Então, tudo aquilo que não
é contabilizado em dinheiro, tudo aquilo que não é monetizado, passa a ser invisível. Então, a gente tem o trabalho das mulheres, que é essencial para produzir as próprias condições de produção da mão de obra que mantém o capitalismo. Então, o capitalismo não pode se manter sem o patriarcado, sem a colonização e sem a exploração da natureza. Eu acho que eu vou extrapolar o tempo um pouquinho. Fica tranquila, Gabriela. Pode continuar. Tá. O interculturalismo, na verdade, ele é um conceito bastante simples, mas eu achei importante de trazer, porque eu percebi ele muito forte mesmo dentro das teorias ecofeministas, que é basicamente o conceito de que nenhuma cultura que a gente conhece é perfeita, mas todas podem melhorar através do aprendizado intercultural. Então, a partir desse aprendizado, a gente se propõe a comparar, a criticar e se autocriticar. Então, a gente precisa aprender com outras culturas que são sustentáveis, mas sempre fazendo isso com uma crítica, nunca fazer uma admiração à crítica, por exemplo, trazer uma admiração a uma cultura que é sustentável, mas que, por exemplo, ainda mantém valores patriarcais. Bom, as artes manuais e a sustentação da vida. Então, o que tudo isso tem a ver com arte manual? Basicamente não. Mas, para mim, as artes manuais são, por si, um movimento feminista, de mulheres que podem transformar suas vidas a partir da tomada de consciência de que tudo aquilo que elas já fazem, de tudo aquilo que elas são, é digno. É digno de ser respeitado, de ser valorizado, monetariamente e socialmente. Então, a ideia principal, acho, dessa pesquisa é trazer o diálogo do ecofeminismo para dentro das artes manuais e descobrir tudo que pode nascer dessa conversa. Acho que uma das relações mais fáceis que já ficam assim de perceber é da questão do trabalho invisível. Hoje mesmo eu estava assistindo a roda de conversa aqui no Congresso das convidadas falando sobre o valor do fazer manual, e olhando para os conceitos que eu trouxe aqui, fica fácil entender por que tem essa desvalorização do trabalho manual. Né? A matéria-prima que vem da natureza é invisível, a mão de obra que vem da mulher é invisível, o lugar é a casa, que é invisível, o tempo não é monetizado, os nossos corpos são invisíveis e o nosso trabalho também. Então, eu acho que, na verdade, as artes... Eu falo rápido, gente, não adianta, me atropelo. As artes manualistas, na verdade, elas já estão fazendo esse papel da mudança desse paradigma, colocando os valores verdadeiros no trabalho. Então, um valor que respeita a natureza, principalmente aquelas pessoas que já estão focadas em fazer um trabalho ético, que são muitas pessoas, que reutilizam matéria-prima, compram matérias-primas sustentáveis, colocam um valor que respeita o tempo, que é a vida das pessoas que estão fazendo aquele trabalho. Né? Então, a questão da sustentabilidade, do ecologismo, ela é urgente. A crise climática é iminente e as transformações que essa crise vai trazer para a nossa sociedade, para as nossas vidas, vão vir, de uma forma ou de outra. Ou vão vir por uma tomada de consciência e mudança drásticas das nossas formas de produzir e consumir no mundo, ou vão vir através de uma tragédia, de uma crise ambiental, econômica e social. Bom, falei muito. Mas essas são algumas ideias que eu quero explorar, e eu quero só fechar com uma frase que, desde que eu me deparei com ela, foi numa aula online, nessa época de pandemia, que a gente viu muitas. É uma fala do Ailton Krenak, que diz assim: é preciso persistir na disputa por imaginar mundos possíveis. E acho que é isso que a gente está trazendo, tentando trazer outros mundos possíveis, plurais. Não vai ser uma mudança única, não vai ser um novo mundo, vão ser muitos mundos. E é isso que a gente está tentando fazer, criar e manter esse diálogo. É isso. Obrigada, Gabriela. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Pode parar o... Isso.